Bitcoin ainda não atingiu o fundo desse ciclo, e o fundo será entre 40 e 46 mil dólares. Essa não é a minha opinião, não é a minha projeção. É a projeção que recentemente a Galaxy Digital divulgou em um relatório. A Galaxy, que é uma das maiores casas de análise do mercado cripto, e eles fizeram um relatório bem legal, pegando vários indicadores on-chain, pegando várias métricas históricas dos ciclos de cripto para analisar e tentar projetar aonde pode ser o fundo desse ciclo, ou seja, até quanto e quando que o Bitcoin vai cair. Bora então analisar esse relatório, bora destrinchar toda essa análise da Galaxy para entender o que faz sentido ou não nessa projeção, para que no final desse vídeo você consiga investir em cripto do jeito certo, que é o meu foco aqui no canal. Lembrando, antes de começar o vídeo, tá com dúvida sobre o que fazer na sua carteira cripto, o que comprar, o que vender, estratégia de compra e venda de Bitcoin, estratégia em torno das altcoins? Primeiro link aqui na descrição, primeiro link nos comentários também. Você cai diretamente no meu WhatsApp para receber uma análise gratuita da sua carteira de investimentos. Eu separo sempre uma hora do meu dia para responder todo mundo que chega, tirando dúvidas e mandando a carteira para que eu analise e fale, passe um direcionamento do que fazer nesse momento. Se você tem interesse para receber essa análise minha, é só clicar no primeiro link aqui que você cai direto no meu WhatsApp. Agora sim, vamos para o conteúdo do vídeo de hoje, bora destrinchar essa análise da Galaxy que foi bem legal, tá? Por isso que eu resolvi trazer aqui no vídeo de hoje. Todo mundo que acompanha e está inscrito no canal aqui há bastante tempo, sabe que eu não tenho dentro da minha estratégia de investimento o costume de tentar fazer previsões de preço, ou seja, tentar adivinhar para onde vai o preço do Bitcoin. Mas eu gosto muito de sempre que algum especialista, algum analista ou alguma casa de análise solta um relatório, um estudo sobre o Bitcoin, sobre os ciclos, que seja muito interessante, eu gosto de trazer aqui para discutir, para que a gente consiga olhar visões diferentes. Por mais que eu aqui no canal fale que eu gosto de olhar para os ciclos de cripto sobre um outro viés, é óbvio que eu vou trazer aqui para vocês para a gente discutir quando uma das principais casas de análise de cripto do mundo traz uma visão diferente da minha. E qual que é essa visão? Eu analisei aqui, eu li esse relatório e eu vou destacar aqui com vocês os principais pontos dele, tá? Primeiro aqui, vamos falar um pouco sobre esse ciclo de 4 anos, né? Que é o ciclo muito conhecido do Bitcoin, que ele sobe 3 anos e cai um ano, né? Nesse caso, ele caiu no ano de 2025, mas ele passou por um movimento de alta e de queda muito parecido com os ciclos anteriores. E o que a gente consegue observar de interessante nessa tabela que está mostrando aqui, tá? O quanto que a gente tem, as duas últimas colunas, tá? O quanto que a gente tem de queda do topo do ciclo até o fundo do ciclo. A gente teve 85% de queda nos ciclos de 2012 a 2015, depois em 2015 a 2018 a gente teve 84% de queda, depois 77% de queda e até agora 51% de queda máxima do topo até a máxima de queda do Bitcoin. E a gente tem aqui 8 meses desde o topo de outubro até agora. Enquanto nos outros ciclos foram 12 meses seguidos completos de queda. E o que a Galaxy reforça aqui, o que eles colocam como tese é que nós não chegamos no fundo do ciclo ainda. As projeções deles são essas aqui, tá? O caso mais tranquilo, né? O cenário mais tranquilo seria o fundo entre 51 a 54 mil dólares, tá? Então, uma queda não muito maior do valor que a gente está agora. O base case, que é o que eles consideram mais provável, o fundo desse ciclo do Bitcoin, desse ciclo de baixa, entre 40 e 46 mil dólares. E o cenário mais improvável, o pior cenário possível, seria ali entre 30 e 37 mil dólares. Eles até colocam um cenário mais extremo, né? Um cenário de aposentadoria, que eles chamam, né? Que é um cenário que se você conseguir comprar Bitcoin nesse preço de novo, você aposenta. Que é o cenário de 19 mil dólares a 29 mil dólares. Mas eles destacam aqui que o cenário mais provável na visão deles é esse, entre 40 e 46 mil dólares. Por que que eles chegaram nessa conclusão? Vamos discutir um pouco a metodologia aqui da Galaxy Digital para fazer essa análise. Boa parte das análises deles giraram em torno de indicadores on-chain e do histórico de comportamento do Bitcoin ao longo dos ciclos, tá bom? Então eles pegam vários indicadores, desde calendário até indicadores como o MVRV, esses indicadores que a gente conhece bem, para analisar como que eles se comportaram historicamente nos ciclos do Bitcoin e tentar projetar o ciclo atual com base nisso. E eles deixam bem claro que eles ignoram qualquer coisa externa. Presença de ETFs, geopolítica, taxa de juros, compras e vendas da MicroStrategy.
Eles só comparam os ciclos atuais com os ciclos anteriores e tentam fazer uma tendência, tá? E o que eles destacam logo de cara é que os ciclos eles estão se achatando. Olha que interessante, quando você pega aqui os principais indicadores on-chain que são utilizados para você olhar, para você analisar os ciclos de cripto, o topo ele está cada vez mais baixo. O que isso quer dizer? Vamos pegar a MVRV, por exemplo. MVRV bateu o valor máximo no topo de 2013. No topo de 2017 já bateu 80% desse valor, no topo de 2021 já bateu ali cerca de 50% desse valor, e no topo de 2025 bateu 39% desse valor. Então, os indicadores de topo, eles estão marcando os topos cada vez mais cedo, né? Porque o topo dos ciclos anteriores, 2013, 2017, foi muito alto, porque o Bitcoin era muito volátil. Então, uma coisa que eles já destacam é isso: olhar para os indicadores, tentando falar, esse indicador, o Bitcoin só vai fazer topo quando o indicador fazer topo, é um erro muito grande, porque o ciclo, novamente, ele está achatando, e eles sempre trazem essa hipótese de que o topo ele vai ser cada vez menos alto e o fundo também menos baixo. Os ciclos eles vão ficar cada vez mais afunilados. Então, é interessante olhar para os indicadores como uma faixa próxima do topo e uma faixa próxima do fundo, e não um valor exato. E eles destacam nessa análise do topo do ciclo, né, essa análise em outubro de 2025, que apenas 2 indicadores de topo bateram, né, 4 indicadores na verdade, né, 2 bateram parcialmente, chegaram numa zona de topo, 2 bateram um valor de topo que foi o mesmo valor batido anteriormente, o RSI, por exemplo, mas os outros indicadores, nenhum bateu o topo dos ciclos anteriores. Então, se você pegou algum indicador específico para olhar e falar, cara, eu só vou vender o Bitcoin quando ele marcar o topo que ele marcou no topo no ciclo anterior, você provavelmente errou nessa análise. Então, eles citam essa adaptação. Você precisa adaptar os ciclos que estão cada vez mais achatados para essa leitura dos indicadores, que é algo que eles fizeram e é uma metodologia muito inteligente. É uma metodologia que sim é preciso ser feita porque os ciclos mudam entre si. A partir daí, eles passam a analisar o ciclo de baixa, mapeando o fundo, né, do ciclo. E eles olham aqui primeiro para a questão do calendário. Aqui é uma análise muito simplista, mas que às vezes dá certo. Eles olham e falam, olha, com base nos bear markets anteriores, quanto tempo o Bitcoin caiu e quanto que ele caiu? Historicamente, ele atingiu aquela zona verde ali embaixo, de entre 70% a 80% de queda. A gente consegue ver que em todos os bear markets ele atingiu esse valor, né, entre menos 77% e menos 85%. E normalmente esse fundo ele é atingido ali entre 12 meses, cerca de 350 a 450 dias depois do topo. Então, com base nisso, eles falam, a gente está projetando uma queda maior e uma queda acontecendo mais para frente. Mas óbvio, eles não olham só e falam que se aconteceu assim, exatamente assim no passado, é assim que vai acontecer agora. Eles partem para a análise dos indicadores também. E eles pegam aquela mesma tabela para analisar os indicadores para a baixa, ou seja, nos fundos anteriores, novembro, dezembro de 2022, por exemplo, que foi quando o Bitcoin bateu ali os 16 mil dólares, e nos outros fundos, os outros ciclos, qual que foi o valor que esse indicador bateu, ou seja, que momento que esse indicador marcou o fundo versus o quanto que esse indicador está marcando agora. E com base nisso, eles analisam qual a probabilidade de nós estarmos próximos de um fundo. E aqui a gente tem um cenário muito parecido, né? De todos os indicadores, são 13 indicadores analisados, 4 indicadores bateram um valor de fundo, entre eles o Fear and Greed, a relação do preço com a média móvel de 200 semanas. Indicadores que são utilizados, alguns são mais preferidos do que outros pelos analistas para medir quanto que a gente pode estar no fundo ou não. E a primeira leitura que eles fazem é essa, olha, alguns indicadores bateram, outros não. Então isso mostra que a gente pode não estar no fundo, provavelmente não atingiu o fundo ainda. Mas se a gente comparar com os indicadores, o que eles diziam no topo do ciclo, eles diziam a mesma coisa, que nós não chegamos no topo ainda. Então olhar para todos os indicadores pode ser um erro, porque como eles mesmo mostraram aqui na análise, o ciclo ele está se afunilando. Esse indicador aqui ele é bem legal. Esse gráfico, na verdade, ele é bem legal. Ele pega o MVRV e ele fala o quanto que o MVRV, que é uma comparação
do quanto que os investidores estão ganhando em comparação ao quanto que eles compraram do preço do Bitcoin, é uma comparação entre o preço atual do Bitcoin e o preço médio comprado pelos investidores. O MVRV acima de 1 significa que os investidores estão no lucro, porque o preço atual do Bitcoin está acima do preço que eles compraram. MVRV abaixo de 1 significa que eles estão no prejuízo. Significa que o preço atual do Bitcoin está abaixo do preço médio de compra de todos os investidores. Dando um exemplo bobo para você entender, MVRV em 2 significa que na média todo mundo comprou o Bitcoin a $50.000 e o Bitcoin está a $100.000. MVRV em 0,5 significa que na média todo mundo comprou o Bitcoin a $100.000 e o Bitcoin está a $50.000. Ficou claro? Vou te mostrar mais para o final do vídeo uma forma bem legal de vocês terem acesso a esses indicadores e analisarem eles com uma explicação do lado, tá? Mas segura aí que eu preciso terminar de analisar o texto da Galaxy. Olha só que interessante aqui, esse gráfico ele mostra que o MVRV do topo e o MVRV do fundo ele está se afunilando, né? Cada vez mais no topo os investidores estão com um lucro menor e no fundo os investidores estão com um prejuízo menor, porque o Bitcoin está cada vez menos volátil. Então eles falam, a gente precisa analisar alguns indicadores específicos que sempre acertaram. Essa foi basicamente a metodologia da Galaxy. Nós vamos escolher aqui alguns indicadores para entender, com base nesse indicador aqui, qual a probabilidade da gente estar no fundo do ciclo. E o que esses cabras escolheram aí? Média móvel de 200 semanas e Cost Basis, que é uma derivação do MVRV. Calma aí que eu vou explicar para você. Qual que é a conta aqui, basicamente, que a Galaxy Digital fez? O Cost Basis, em relação ao All-Time High, significa qual que é o valor médio que os investidores compraram os seus Bitcoins em comparação com a máxima histórica do Bitcoin naquele ciclo. Hoje, nesse ciclo, esse custo base girou em torno de 44% do All-Time High. Então, os investidores, na média, compraram o Bitcoin. Então, os investidores, na média, compraram o Bitcoin a 44% do preço do all-time high do Bitcoin, que foi ali cerca de $126.000. Isso faz com que você tenha ali uma média de qual que é o custo, qual que é o valor do break-even do investidor. Ou seja, abaixo desse valor, os investidores, na média, estarão no prejuízo em comparação ao quanto que eles compraram o Bitcoin. É uma conta inversa do MVRV. Mas o que vocês precisam entender aqui, basicamente, é o seguinte. O que a Galaxy projetou foi que, no ciclo anterior, o fundo do ciclo foi em torno de um MVRV de 0,75. Ou seja, os investidores, o preço médio do Bitcoin estava 75% do valor que os investidores compraram na média. Isso significa que, na média, todos os investidores do Bitcoin estavam com 25% de prejuízo. O MVRV está em 1,15 agora, ou seja, na média, os investidores de Bitcoin não estão no prejuízo, mesmo com toda essa queda. Então, eles estão projetando que o fundo desse ciclo pode ser ou em uma zona ali entre 0,80 e 0,95, ou em uma zona próxima com o bear market, o fundo do último bear market. Essa é basicamente a conta que eles fazem aqui. Isso para o MVRV, só que eles fazem uma outra conta parecida para a média móvel de 200 semanas. Então, olha essa conta aqui. Na linha azul, mostra o comportamento desses indicadores no preço exato do fundo dos ciclos anteriores. Vamos olhar primeiro a linha azul, que é esse MVRV, essa relação de quanto que está valendo o Bitcoin em comparação com o custo médio que os investidores pagaram. No bear market de 2015, os investidores estavam, na média, 44% no prejuízo. Em 2018, estavam, na média, 31% no prejuízo. Em 2022, estavam, na média, 25% no prejuízo. Agora, eles estão, na média, 14% no lucro. É por isso que eles falam que aqui a média do bear market é que os investidores chegam a ficar 33% no prejuízo. Então, se eles estão no lucro, tem espaço para cair mais. Aí eles fazem essa mesma comparação para a média móvel de 200 semanas, que é a média do comportamento do Bitcoin nos últimos 4 anos. No bear market de 2015, o preço do Bitcoin caiu 9% abaixo da média móvel de 200 semanas. No bear market de 2018, ficou no 0 a 0. No bear market de 2022, ficou 34% abaixo. Agora, está apenas 1% abaixo. Então, o Bitcoin está exatamente ali segurando na média móvel de 200 semanas. Com base nisso, é aí que eles falam que esses dois indicadores que normalmente acertam os movimentos do ciclo podem piorar bastante ainda, e isso
nos levaria para essa projeção aqui. Essa projeção considerando o MVRV entre 0,75 e 0,86, tá? Que chegaria nessa zona de 40 a 46 mil dólares. Se o Bitcoin chegasse nesse valor, a gente teria tanto a média móvel de 200 semanas quanto o MVRV chegando no valor que eles consideram que aí sim se encaixa no comportamento dos últimos ciclos do Bitcoin. Gabriel, faz sentido essa análise? Você concorda com essa visão? Acredita que essa projeção ela é realista? Eu gosto bastante de analisar indicadores para fazer uma leitura do ciclo, do momento de mercado que a gente está. Sempre trouxe muitos indicadores aqui para a gente tentar se localizar, como se fosse um mapa do momento de mercado que a gente está vivendo. Mas não para tentar fazer projeções exatas do fundo do ciclo ou fazer com que sua estratégia inteira dependa desses indicadores ou dessa projeção acertar. Eu gosto de utilizar os indicadores como um norte de uma estratégia gradual, em que você entende se eles estão mostrando que o Bitcoin está numa zona de compra para você fazer compras graduais ou ele está numa zona de venda para você fazer vendas graduais. Dito tudo isso e lendo esse relatório da Galaxy, eu tive uma ideia bem legal e eu construí algo aqui para vocês utilizarem, algo 100% gratuito. Vocês podem ter olhado todos esses indicadores que a Galaxy mostrou e falado, caraca, eu queria olhar para esses indicadores, ler esses indicadores, eu queria um lugar onde a gente tivesse todos esses indicadores que a Galaxy analisou, me mostrando uma explicação desses indicadores e se eles estão apontando para compra ou venda. É exatamente isso que eu fiz. E ao invés de utilizar a metodologia da Galaxy de falar esse valor exato marca topo, esse valor exato marca fundo, eu transformei esses indicadores em uma leitura de zonas. Então, ou a gente está em uma zona de oportunidade, ou a gente está em uma zona neutra, ou a gente está em uma zona de atenção, opa, não vale a pena comprar tanto agora, ou nós estamos em uma zona de euforia. Aí sim é uma zona de realização de lucro. Olha que legal, é um termômetro do Bitcoin. Você entra aqui, eu vou deixar essa página de indicadores, é 100% gratuita, tá? Aqui embaixo. É o segundo link aqui na descrição e também nos comentários, tá fixado aqui nos comentários, tá? É no próprio site aqui da Mercúrios que a gente desenvolveu essa leitura de indicadores. Então, olha que legal, você tem aqui indicadores de sentimento, e ele mostra ó, que a gente está numa zona de compra, indicadores on-chain, indicadores de ciclo técnico, então são indicadores mais técnicos relacionados a uma leitura do ciclo, e indicadores macro relacionados a cripto, como por exemplo o mapa de alavancagem dentro de cripto, supply de stablecoin, alt-season, indicadores se está na hora ou não de comprar altcoins. Novamente, você não pode fechar o olho e fazer toda a sua estratégia de investimento com base apenas nesses indicadores, mas eles te dão uma visão muito legal da zona de mercado que a gente está. Vamos pegar, por exemplo, o MVRV aqui. Olha só que interessante, você tem aqui desde dezembro uma leitura nos últimos 180 dias aqui da onde está o MVRV. O que ele está falando aqui? Ele está falando que durante todo esse período a gente esteve em uma zona de oportunidade. Analisar esses indicadores por zona faz muito mais sentido. E aqui a gente tem justamente a explicação do indicador e se você tiver alguma dúvida e quiser conversar comigo, você clica aqui, cai e você é enviado diretamente para o meu WhatsApp para falar sobre o indicador, para tirar alguma dúvida sobre como colocar isso dentro da sua estratégia. E aqui você tem a mesma lógica para todos os indicadores em que você consegue analisar o seu histórico e analisar a zona que você está para fazer a sua estratégia de investimento ou, se preferir, conversar comigo para eu ajudar a montar essa estratégia com base nesses indicadores. Bem legal aí, um painel gratuito com todos os indicadores do Bitcoin, os indicadores de ciclo para vocês utilizarem. Agora, eu vou pedir 2 favores aqui para vocês. Primeiro, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa análise da Galaxy, se faz sentido essa análise com base em indicadores, se a projeção deles para o fundo desse ciclo casa com a projeção que vocês têm, caso vocês tenham aí alguma projeção para esse ciclo do Bitcoin. E deixem também sugestões de indicadores para a gente adicionar nessa página ou novas páginas. Estou pensando em adicionar um ranking de altcoins, várias outras páginas parecidas com essa para que vocês consigam acessar esses indicadores e melhorar a análise de vocês, a tomada de decisão de vocês utilizando o site da Mercúrios. No mais é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve aí se você não for inscrito. Tem alguma dúvida sobre o painel de indicadores? Me chama no WhatsApp. Não tem nenhuma dúvida sobre os indicadores, mas quer conversar sobre a sua carteira? Me chama no WhatsApp também. São os 2 links aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.